E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é pessoal, no dia da gravação desse vídeo já fazem mais de 10 anos que o último filme da trilogia foi aos cinemas e vocês não sabem a quantidade de pessoas que me mandam no direct do Instagram coisas para falar, teorias para criar, enfim, explicar coisas também que muitas vezes acabaram ficando em aberto na construção da trilogia. E bom, o título já explica bastante sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje, mas eu quero explicar para vocês uma coisa, pessoal, que hoje vocês vão conhecer a minha teoria de como o Adrian Toomes, o Abutre, seria colocado no Homem-Aranha 4 e como seria a ascensão dele como vilão principal daquela história. Primeiramente, eu quero começar relembrando vocês o conceito da Oscorp naquele universo da trilogia. Uma empresa com interesses voltados inteiramente para o exército dos Estados Unidos, fornecendo desde planadores, armas, soros de super soldados, que posteriormente o Norman seria exposto, e um pouco depois da gente conhecer como é que funciona a Oscorp e para quem ela fornece os seus produtos e as suas invenções, a gente descobre que a própria Oscorp tem uma grande concorrente e está muito perto de tirar o financiamento que ela recebia do governo. Mas, naquela mesma noite, depois do Norman ser exposto a esse soro de super soldado que ele estava produzindo, ele acabou se tornando Duende Verde e, num ato de insanidade, acabou explodindo tudo. Na verdade, ele também explodiu os outros caras que trabalhavam junto com ele lá e que, enfim, que era o pessoal que financiava também. Enfim, o cara saiu explodindo todo mundo. E agora que a gente tá falando aqui sobre o Duende Verde, eu até me lembrei da época que eu fui visitar lá o Jameson no Clarim Diário, e mesmo com o jeito todo arrogante dele, ele acabou me dando até uma edição de uma capa. Não sei se vocês vão lembrar, eu até fiz um quadro aqui para guardar, que é a edição do Clarim, do ataque do Duende Verde na Times Square, o primeiro confronto direto com o Homem-Aranha, e apesar dos pesares do que o Norman fez, é bacana ter essa recordação aí, né? Não é tão boa essa recordação, mas é uma relíquia do Clarim Diário, então tá tudo certo. Voltando, o primeiro filme termina e o Norman é morto, e em Homem-Aranha 2, o Harry é apresentado como o novo diretor das indústrias Oscorp, o que é muito óbvio, porque né, o cara era filho do Norman, mas é aí que a gente começa a construir o que seria apresentado no futuro, a partir do segundo filme, que essa história toda e que essa teoria começa. Como vocês já sabem então, o Harry, como novo diretor da Oscorp, financia os estudos e experimentos do Otto Octavius, que tinha como meta desenvolver a fusão nuclear, que seria um tipo de energia que, em teoria, seria barata e sustentável para todo mundo. Chega então o grande dia da apresentação do projeto do Otto, e lá a gente percebe que tem vários jornalistas, pesquisadores, cientistas, para prestigiar o que seria um grande avanço da ciência, algo nunca visto antes. Bom, mas onde está o Adrian Toomes aí no meio? Então, eu acredito que aquele senhor que aparece falando com o Harry, que bate ali no ombro dele, poderia ser o Adrian Toomes. E ele não aparece apenas naquele momento, durante o experimento, mas também antes dele entrar no prédio e também após o acidente. E aí eu me pergunto, por que o Sam Raimi daria importância para os comentários especificamente desse cara? Talvez, quase que certamente, teria algo por trás de tudo isso. Pessoal, uma coisa para ficar bem clara agora é o seguinte, eu acredito que vocês que queriam muito que o Homem-Aranha 4, assim como eu, fosse aos cinemas, já sabem que aquele cara que era o locutor lá do ringue de luta e que depois virou o segurança do teatro onde a Mary Jane se apresentava, ele se tornaria o Mistério em Homem-Aranha 4. Então, por que esse senhor que apareceu ali no segundo filme não poderia se tornar o Abutre no filme do Homem-Aranha 4? Sendo, então, apresentado de maneira, de certa forma, discreta naquele momento do experimento, onde muitas pessoas não dariam muita bola, não muita importância, mas que no futuro a gente entenderia de onde surgiu esse carinha aí. Então, pessoal, a minha teoria é que aquele senhorzinho ali seria o Abutre, sendo então um dos cientistas convidados, já que, segundo as HQs, ele já era descrito como inventor e a gente pode de certa forma dizer que ele era um cientista, e que nesse universo dos filmes da trilogia,
ele já conhecia os trabalhos do Norman e tudo que a Oscorp já havia criado e apresentado. Tanto que ele até bate no ombro do Harry e fala que todo aquele negócio que o Otto estava criando ia muito além dos planos do Norman. Então, eu acredito que esse senhor estava indo nessa amostra aí, convidado pelo Otto, ou até podia ser que ele entrou de penetra, justamente para juntar mais informações para criar o seu próprio traje. Justamente porque aquele material utilizado pelo Otto era um material muito mais resistente do que o material usado na armadura do Norman como Duende Verde. Agora, falando sobre Homem-Aranha 3, a gente sabe que ao final do filme, o Harry acabou morrendo, e assim, finalizando o arco dele naquele projeto do Sam Raimi. Mas e se a morte dele representasse algo a mais ainda? Talvez sendo o fim da Oscorp, já que a empresa sempre esteve presente nos 3 filmes, e nessa 4ª produção talvez marcasse uma nova etapa, sendo então a ascensão do Adrian Toomes apresentando o projeto dele para o governo, para o exército dos Estados Unidos, para conseguir um financiamento maior, para começar a distribuir o que ele havia criado para o resto do mundo, porque provavelmente ele havia já investido tudo que ele tinha para desenvolver essa armadura. Mas no entanto, o pedido dele acaba sendo negado e a sua ideia descartada. Com a raiva acumulada, mais a falência declarada, o Adrian então encontra uma forma desesperada de conseguir dinheiro, roubando lojas e bancos. E obviamente você deve estar me perguntando, cara, mas ele não era um senhor de idade já no Homem-Aranha 2, como é que ele ia ter tanta disposição para fazer tudo isso? Bom, a gente pega o exemplo do próprio Otto, que não tomou nenhum soro de super soldado, apenas ele tinha um maquinário que estava ligado ao corpo, que fazia basicamente tudo por ele. Consequentemente, uma armadura com turbinas poderia ajudar a fazer muita coisa. Agora, pessoal, preciso que você imagine a cena daquele cemitério onde o Norman e que, consequentemente, o Harry deve estar enterrado. Eu sei que é meio estranho imaginar um cemitério, mas, cara, tenta imaginar mais ou menos essa cena, certo? Agora, imagina que esse local é mais ou menos próximo da Oscorp. Então, a cena seria o seguinte: o Peter estaria lá, de pé, em frente aos túmulos, usando o seu traje de Homem-Aranha. Seria noite, e a única luz que teria no local seria da lua, que seria cheia, e consequentemente refletiria mais luz. O Peter então estaria sem máscara e falando consigo mesmo sobre tudo que ele passou e causou para a família Osborn, mesmo que sem intenção. Até que em determinado momento ele escuta um som forte, como se fosse um jato passando, e olha para trás e vê algumas luzes verdes e um par de asas voando em direção a Oscorp, que agora estava fechada. O Peter acharia isso extremamente esquisito, até porque lembrava muito o Duende Verde. Então, ele iria até lá, e de forma cautelosa, ele se movimenta pelas paredes apenas analisando o que está acontecendo. E descobre que o homem que está vasculhando os projetos e protótipos abandonados lá na Oscorp é, na verdade, aquele senhor que estava junto dele e do Harry em Homem-Aranha 2. E talvez dessa forma meio que acidental, os dois teriam seu primeiro confronto e seu primeiro encontro direto no 4º filme. E assim, pessoal, eu não sei dizer pra vocês o quanto esse vilão seria tão principal ou secundário, porque a gente teria a Gata Negra também nessa produção. Então, enfim, poderia ser um contato inicial do Peter com o vilão, mas a gente ainda teria outros personagens e teríamos que ver como é que tudo isso funcionaria, porque teria o Mistério, Gata Negra, o próprio Abutre. Enfim, teria muitos personagens aí para ter um diálogo bacana e fazer tudo funcionar e ficar bem explicado. Mas eu acredito que, em parte do Abutre, seria mais ou menos assim. Mas então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje e eu espero de verdade que você aí tenha gostado muito. E agora é o momento da gente trocar ideias, beleza? Agora eu quero que você aí comente aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Será que eu falei besteira? Será que não aconteceria dessa forma? Será que aquele senhor seria ou não o Adrian Toomes sendo inserido lá no 2º filme? Comenta aqui embaixo para mim saber, beleza? E lembrando, pessoal, as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. Se você quiser ver a minha vida um pouco fora aqui do YouTube, me mandar notícias, teorias lá no Instagram, no Twitter, já sabe onde me encontrar e eu vou ficar muito feliz da gente poder ter essa troca de ideias aí.
Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!